Parábola do credor incompassivo. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que lhe hei de perdoar? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E tendo começado a ajustá-las, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo, porém, o servo com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, e que se pagasse a dívida. O servo, pois, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei tudo. E o senhor teve compaixão daquele servo, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Tendo saído, porém, aquele servo encontrou um de seus companheiros, que lhe devia 100 denários, e, segurando, o sufocava, dizendo-lhe: Paga o que me deves. E este, caindo-lhe aos pés, implorava: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não o atendeu, mas foi-se embora e mandou conservá-lo preso, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus companheiros o que se tinha passado, ficaram muitíssimo tristes, e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então, o Senhor chamando, disse-lhe: Servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida, por que me pediste? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive de ti? E irou-se o seu senhor e o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós do íntimo do coração não perdoar a seu irmão. Mateus 18, 21, 35. No capítulo 6 do Sermão do Monte, segundo Mateus, versículos 5 a 15, ensinou Jesus a seus discípulos e à multidão que se apinhava para ouvir os seus ensinos, a maneira como se deveria orar, e aproveitou o ensejo para resumir num excelente e substancioso colóquio com Deus, a súplica que ao poderoso Senhor devemos dirigir cotidianamente. O mestre renegava as longas e intermináveis rezas que os escribas e fariseus do seu tempo proferiam, de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Observou a seus ouvintes que tal não fizessem, mas que, fechada a porta do seu quarto, dirigissem, em secreto, a súplica ao Senhor. A fórmula de oração que lhes deu encerra, ao mesmo tempo, pedidos e compromissos que teriam de assumir os suplicantes, e dos quais se destaca o que constitui objeto dos ensinos que se acham contidos na parábola do credor incompassivo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Do cumprimento ou não desta obrigação, depende o deferimento ou indeferimento do nosso requerimento. Além disso, nesse dever se resume toda a confissão, comunhão, extrema-unção, etc. Aquele que confessar, comungar, receber a unção, mas não perdoar os seus devedores, não será perdoado, ao passo que, o que perdoar será imediatamente perdoado, independentemente das demais praxes recomendadas pela Igreja de Roma, ou quaisquer outras igrejas, como um meio de salvação. Acontece ainda que o perdão, conforme o Cristo ensinou a Pedro, deve ser perpétuo, e não concedido 1, 2 ou 7 vezes. Daí vem a parábola explicativa da concessão que devemos fazer ao nosso próximo, para podermos receber de Deus o troco na mesma moeda. Vemos que o primeiro servo a chegar foi justamente o que mais devia, 10.000 talentos. Soma fabulosa naquele tempo, para um trabalhador, não só naquele tempo como também hoje, pois valendo cada talento CR cifrão 1890,00 em moeda brasileira, 10.000 atingia a respeitável soma de CR cifrão 18.900.000,00, 18.900.000 cruzeiros. Se algum servo, que só tivesse mulher, filhos e alguns haveres ficasse devendo essa importância para o Vaticano, depois de entregue ao braço forte seria irremissivelmente condenado às penas eternas do inferno. Jesus escolheu mesmo essa quantia voltada para melhor impressionar seus ouvintes sobre a bondade de Deus e a natureza da doutrina que em nome do Senhor estava transmitindo a todos. Nenhum outro devedor foi lembrado na parábola,
Porque só o primeiro era bastante para que se completasse toda a lição. Pois bem, esse devedor, vendo-se ameaçado de ser vendido com ele sua mulher e seus filhos, sem eximir-se do pagamento, pediu moratória, valendo-se da benevolência do rei. Este, cheio de compaixão, perdoou-lhe a dívida, isto, suspendeu as ordens que havia dado para que tudo quanto possuía, mulher, filhos e o mesmo servo, fosse vendido para pagamento, visto como ele se propunha pagar com prazo. Mas, continua a parábola, aquele devedor, que havia recebido perdão, logo ao sair encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, ou seja cr cifrão 31,50 da nossa moeda, verdadeira bagatela que para ele, homem devedor de aproximadamente 19 milhões de cruzeiros, por certo nada representava, e exigiu do devedor, violentamente, o seu dinheiro. Ao desdobrar-se aquela cena, os seus companheiros que haviam presenciado tudo o que se passará, indignaram-se e foram contar ao rei o acontecido. Daí a nova resolução do Senhor, entregou o servo malvado aos verdugos, a fim de que o fizessem trabalhar à força, até que lhe pagasse tudo o que lhe devia. Esta última condição é também interessante: paga a dívida, recebe o devedor a quitação, o que quer dizer, sublata causa, tollitur effectus. A dívida deve forçosamente constar de um certo número de algarismos, subtraídos estes por outros tantos semelhantes, o resultado há de ser zero. Quem deve 2 e paga 2, nada fica devendo. Quem deve 18.900.000 cruzeiros e paga 18.900.000 cruzeiros, não pode continuar a ficar pagando dívida. Isto é mais claro que água cristalina. Termina Jesus a parábola afirmando: assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós do íntimo do coração não perdoar a seu irmão. Sem dúvida, é tão difícil a um pecador pagar 18.900.000 pecados, como a um trabalhador pagar 18.900.000 cruzeiros. Mas, tanto um como o outro têm a eternidade diante de si, o que não se pode fazer numa existência, far-se-á em 2, 20, 50, far-se-á na outra vida, em que o espírito não está inativo. Tudo isso está de acordo com a bondade de Deus, aliada à sua justiça. O que não pode ser é o indivíduo pagar eternamente e continuar a pagar, depois de já ter pago. A lei do perdão é inflexível, reina no céu tal como a prescreveu na terra o mestre Nazareno, cujo espírito, alheio aos princípios sacerdotais, aos dogmas e mistérios das igrejas, deve ser ouvido, respeitado, amado e servido.